E se eu te dissesse que quanto mais você tenta sair da sua realidade financeira atual, mais você pode estar reforçando exatamente ela? Parece contraditório, eu sei. Mas talvez o problema nunca tenha sido falta de esforço, falta de fé ou falta de técnica. Talvez o erro esteja em algo tão sutil que você repete todos os dias sem perceber. Você trabalha, você estuda, você busca reprogramação mental, fala sobre abundância financeira, tenta aplicar a lei da atração. E ainda assim sente que algo trava. Como se existisse um limite invisível que sempre te puxasse de volta. E a parte mais desconfortável é essa. Pode ser que esse limite não esteja fora de você. Neville Goddard ensinava que a realidade é apenas o reflexo fiel do estado que você assume como verdadeiro. Não do que você deseja. Não do que você pede. Do que você aceita como identidade. E se o erro que te prende for simplesmente continuar se sentindo como a versão antiga, enquanto diz que quer viver a nova, talvez você esteja vivendo emocionalmente na escassez, mesmo tentando pensar em prosperidade consciente. Talvez esteja reagindo ao saldo atual como se ele fosse sentença, enquanto tenta afirmar que está em expansão. E essa incoerência silenciosa é o que mantém a engrenagem girando no mesmo lugar. Nesse vídeo, você vai entender com clareza qual é esse erro invisível, porque ele sustenta seus bloqueios financeiros e como começar a assumir uma identidade próspera antes da confirmação externa. E quando isso fizer sentido para você, a forma como você se relaciona com dinheiro nunca mais será a mesma. Você já parou para pensar que talvez o que esteja te mantendo exatamente no mesmo lugar não seja a falta de esforço, mas um erro invisível que você repete todos os dias, sem perceber? Porque você trabalha, você tenta, você estuda, você consome conteúdo sobre abundância financeira. E ainda assim parece que algo não muda. E se o problema não estiver no quanto você faz, mas no que você sustenta internamente enquanto faz? Isso muda tudo, não muda? Porque talvez você esteja tentando atrair dinheiro com as mãos, enquanto afasta com a linguagem. Muita gente acredita que bloqueios financeiros são algo místico, energético demais, distante da realidade prática. Mas observa uma coisa simples. Quais frases você fala no automático? Dinheiro é difícil, eu não nasci para isso, minha realidade é essa mesmo. Parece inofensivo, quase brincadeira, mas não é. A energia do dinheiro responde muito mais ao estado que você assume do que ao esforço que você faz. Você pode estar repetindo um padrão invisível todos os dias, reforçando a mesma realidade antiga enquanto diz que quer algo novo. É como tentar trocar de endereço, mas continuar entregando correspondência para a casa antiga. Seu subconsciente não escuta o que você deseja. Ele consolida o que você declara como verdade. E quando sua fala carrega escassez, medo ou frustração, é isso que vira comando. É aqui que começa a reprogramação mental de verdade. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore ou rico é tudo igual. E sem perceber, isso virou parte da sua identidade. Não é culpa sua, mas agora é responsabilidade sua. Porque enquanto você não questiona essas frases, você vive dentro delas. E viver dentro de uma crença é muito diferente de apenas ouvi-la. Pensa comigo, se duas pessoas recebem a mesma oportunidade financeira, por que uma próspera e outra trava? A diferença raramente está na oportunidade. Está no estado interno que cada uma assume. Uma pensa isso pode dar certo, a outra pensa isso vai dar errado, como sempre. E adivinha qual realidade tende a se manifestar? Quando você fala sobre sua situação financeira, você fala como alguém que está de passagem por uma fase, ou como alguém que acredita que nasceu para aquela condição. Isso é identidade próspera ou identidade de limitação? A lei da atração não responde ao que você implora. Ela responde ao que você é. E isso pode ser desconfortável de ouvir, mas também libertador. Muitos tentam fazer desbloqueio financeiro buscando técnicas externas, rituais, métodos milagrosos. Mas continuam dizendo no dia seguinte, tá difícil mesmo. É como plantar uma semente e, antes dela brotar, arrancar da terra para ver se já cresceu. Prosperidade consciente exige coerência entre o que você fala, sente e repete. E a maioria nem percebe que está sabotando isso na linguagem. Então, antes de pensar em estratégia, renda extra ou investimento, talvez você precise olhar para o que está sustentando como verdade todos os dias.
Porque se a realidade é moldada pelo estado interno, como ensinava Neville Goddard, então a pergunta não é por que o dinheiro não vem. A pergunta é: qual estado você tem assumido como verdadeiro até agora? E é exatamente aqui que tudo começa a ficar mais profundo. Neville Goddard ensinava algo que, quando você realmente entende, muda completamente sua relação com o dinheiro. A realidade é um reflexo fiel do estado que você assume como verdadeiro. Não é do que você deseja, não é do que você pede, é do que você assume. Parece simples, mas é revolucionário. Porque isso significa que sua abundância financeira não começa na conta bancária. Começa no estado interno que você aceita como normal. E a maioria aceita a escassez como padrão sem nem perceber. Quando você diz um dia eu vou melhorar de vida, você está assumindo que hoje não é o seu tempo. Quando fala quem sabe no futuro, você declara que o agora não te pertence. A lei da assunção funciona com base nisso. O que você sustenta como identidade vira experiência. E se você assume ser alguém que luta constantemente, a vida tende a confirmar essa narrativa. Não por castigo, mas por coerência. Talvez você esteja tentando aplicar a lei da atração, fazer afirmações, visualizar, repetir frases bonitas. Mas no fundo ainda se enxerga como alguém preso à realidade antiga. E enquanto essa identidade não muda, o cenário externo continua repetindo o mesmo padrão. É como trocar de roupa, mas continuar se vendo no espelho com a imagem antiga. A mudança real acontece quando você começa a viver no fim, antes da confirmação externa. E aqui entra algo delicado. Muitas pessoas nem sabem quais estados estão assumindo. Elas acreditam que querem prosperidade, mas se sentem mais confortáveis reclamando. Querem atrair dinheiro, mas se identificam com a dificuldade. Existe até um material que ajuda a identificar esses padrões linguísticos inconscientes que bloqueiam a prosperidade, mostrando com clareza onde você está reforçando escassez sem perceber. Porque consciência é o primeiro passo do desbloqueio financeiro. Você já notou como algumas frases saem da sua boca quase sozinhas? Para mim é mais difícil, nada vem fácil, eu sempre tenho que ralar o dobro. Isso não é só desabafo. Isso é declaração de identidade. E o subconsciente não questiona. Ele executa. Ele transforma a repetição em realidade. Assumir um novo estado não é fingir que tudo está perfeito. É escolher conscientemente qual versão de você será consolidada. É começar a pensar como alguém que já está em expansão, mesmo antes do extrato mostrar isso. É uma decisão interna que antecede qualquer evidência externa. E essa decisão, quando sustentada, começa a reorganizar sua energia do dinheiro. Se você continua reagindo ao saldo atual como prova definitiva da sua capacidade, você reforça exatamente o estado que quer sair. A realidade não muda quando você luta contra ela. Ela muda quando você deixa de validá-la emocionalmente como verdade final. Isso é maturidade espiritual e também inteligência prática. Então a pergunta não é mais como faço mais dinheiro. A pergunta passa a ser: quem eu estou sendo enquanto penso sobre dinheiro? Porque se o estado assumido cria a experiência, então o próximo erro mais comum não está no que você deseja, mas em como você reage emocionalmente ao que ainda vê. E é aí que muita gente se perde sem perceber. Agora presta atenção nisso, porque aqui está um dos erros mais comuns e mais silenciosos. Você tenta criar uma nova realidade financeira, mas continua reagindo emocionalmente à realidade antiga como se ela fosse definitiva. Você afirma prosperidade pela manhã, mas se desespera à tarde ao ver o saldo. Diz que confia no processo, mas entra em ansiedade quando uma oportunidade demora. E sem perceber, reforça o velho estado com cada reação automática. É como alguém que planta uma nova semente e, no dia seguinte, começa a discutir com a terra porque ainda não vê o broto. A emoção que você sente diante da situação atual revela qual estado você realmente está assumindo. E não é julgamento, é diagnóstico. Se a sua reação é medo constante, o subconsciente entende que essa é a realidade válida. E ele trabalha para mantê-la coerente. Você pode repetir eu sou próspero 10 vezes por dia, mas se ao pagar uma conta você sente revolta, escassez ou injustiça, essa emoção pesa mais que a frase. A reprogramação mental não é sobre palavras soltas. É sobre alinhamento entre pensamento, sentimento e identidade próspera. E quando existe conflito interno,
A realidade antiga continua sendo alimentada. Pensa em uma situação simples. Alguém que começa uma dieta, mas todo dia comenta: isso nunca funciona para mim. O que acontece? O resultado confirma a crença. Com dinheiro é igual. Enquanto você olha para o presente como prova de incapacidade, você energiza o mesmo roteiro. A energia do dinheiro responde muito mais ao seu estado emocional do que à sua intenção declarada. Talvez você já tenha percebido que quando algo dá certo, mesmo pequeno, você sente leveza, confiança, abertura. Mas quando algo atrasa, você mergulha na frustração. Essa oscilação constante é um sinal de que você ainda está deixando a realidade externa ditar sua identidade interna. E enquanto isso continuar, a prosperidade consciente fica instável. Neville falava sobre viver no fim. E isso não é metáfora bonita. É disciplina emocional. É escolher sentir segurança antes da confirmação. É agir como alguém que sabe que está em transição, não como alguém que se vê condenado ao cenário atual. E essa mudança exige maturidade, porque vai contra o impulso automático de reagir. A maioria das pessoas tenta mudar a vida financeira mudando circunstâncias externas, mas continua reagindo como sempre reagiu. E se a reação não muda, o estado não muda. E se o estado não muda, a experiência se repete. É um ciclo silencioso que parece injusto, mas é coerente com a lei da assunção. Então talvez o problema não seja que você não sabe o que fazer. Talvez seja que você ainda está emocionalmente preso ao que já quer deixar para trás. E se isso for verdade, existe uma metáfora poderosa que pode te ajudar a entender por que discutir com o que você vê nunca trouxe a mudança que você espera. Imagina que você está diante de um espelho e não gosta do que vê. Você cruza os braços, reclama, aponta defeitos, até discute com o reflexo. Mas nada muda. Porque o espelho não é a causa, ele é apenas o reflexo. Com sua realidade financeira acontece exatamente a mesma coisa. Você tenta mudar o saldo brigando com ele, mas continua sendo a mesma pessoa diante do espelho. Quando você reclama do preço das coisas, critica quem prospera ou sente inveja de quem está avançando, você está discutindo com o reflexo. A realidade antiga só está mostrando o estado que você assumiu como verdadeiro. E enquanto você não muda quem está diante do espelho, a imagem permanece coerente. Isso não é punição, é precisão. Muita gente transforma a vida financeira no momento em que substitui aquela frase automática de escassez por uma estrutura guiada de afirmações que reorganiza o estado interno. Não é repetir por repetir, é escolher conscientemente uma nova narrativa e sustentá-la até que ela se torne natural. Quando a fala muda com convicção, o estado começa a mudar junto. Se você olha para o extrato e pensa: isso prova que eu nunca saio do lugar, o espelho apenas confirma essa identidade. Mas se você começa a pensar: isso é temporário, eu estou em expansão, você já mudou quem está diante do espelho. A diferença parece sutil, mas energeticamente é gigantesca. A energia do dinheiro responde à identidade, não ao número isolado. Você não muda o reflexo pintando o vidro. Você muda o reflexo mudando a expressão, a postura, o olhar. No campo financeiro, isso significa ajustar sua linguagem, sua expectativa e sua reação. É abandonar o hábito de validar a escassez como verdade final. É começar a viver no fim antes que a foto externa atualize. Talvez você esteja tentando consertar a imagem externa com mais esforço, mais horas trabalhadas, mais tensão. Mas continua sustentando internamente a narrativa de luta. E enquanto essa narrativa estiver ativa, o espelho apenas fará o trabalho dele: refletir. Prosperidade consciente exige que você aceite que a mudança começa em você, não no cenário. Isso não significa ignorar a realidade. Significa entender que ela é consequência. Quando você muda o estado, o reflexo inevitavelmente acompanha. Não no tempo da ansiedade, mas no tempo da coerência. E aqui começa um ponto delicado, porque muita gente afirma prosperidade, mas continua se sentindo presa por dentro. E é exatamente esse sentimento silencioso, muitas vezes escondido atrás de frases positivas, que sustenta o velho estado sem que você perceba. É sobre isso que a gente precisa falar agora. Aqui a conversa fica mais honesta, talvez até um pouco desconfortável. Porque muita gente afirma prosperidade todos os dias, fala de abundância financeira, compartilha frases sobre lei da atração.
Mas, no silêncio, se sente presa, frustrada ou ansiosa. E esse sentimento, mesmo que escondido, é o que realmente sustenta o velho estado. Não é o que você posta. É o que você sente quando está sozinho. Você pode dizer eu sou próspero, mas se por dentro existe tensão constante, medo de faltar, comparação com os outros, o subconsciente registra o medo, não a frase. Ele não interpreta a ironia. Ele não distingue discurso de emoção. Ele consolida o que é repetido com intensidade. E ansiedade repetida vira identidade. Talvez você já tenha sentido aquela pontada no peito ao ver alguém crescendo financeiramente. Ou aquela sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. Isso não faz de você incapaz. Só mostra que existe um estado interno ainda ativo. E enquanto esse estado não é reconhecido, ele continua comandando silenciosamente. É aqui que muitos acreditam que têm bloqueios financeiros externos, quando na verdade estão presos a um sentimento crônico de insuficiência. E não é fraqueza admitir isso, é maturidade. Porque só quando você percebe o que está sustentando emocionalmente é que pode escolher diferente. Prosperidade consciente começa com honestidade interna. Você já reparou como algumas pessoas falam de dinheiro com leveza, como se fosse algo natural? Não é porque elas não enfrentam desafios. É porque não se identificam com a falta. Elas não constroem sua identidade a partir da escassez. E isso cria uma energia do dinheiro completamente diferente. Enquanto você se sente injustiçado, pressionado ou constantemente em dívida emocional com a vida, você reforça a realidade antiga. Mesmo que racionalmente diga que quer mudar, o sentimento sustenta o estado. E o estado sustenta a experiência. É uma engrenagem invisível, mas extremamente precisa. E talvez a parte mais importante seja essa: você não precisa lutar contra o sentimento. Precisa reconhecer e escolher um novo estado com consciência. Não é negar o que sente, é não transformar isso em identidade fixa. É começar a praticar a sensação de segurança antes da confirmação externa. Porque no fim das contas, a chave não está em repetir mais frases bonitas. Está em abandonar a necessidade de que o mundo prove primeiro que você pode mudar. E é exatamente aí que entra o próximo passo dessa jornada. Agora você começa a tocar no ponto que realmente separa quem muda de quem apenas tenta. Abandonar a necessidade de confirmação externa antes de assumir a nova identidade. Porque enquanto você espera que o extrato melhore para se sentir seguro, você continua declarando que ainda não é essa versão próspera. E o subconsciente entende isso como verdade. Ele consolida o estado atual, não o desejado. Você já percebeu como é comum dizer quando eu ganhar mais, aí eu vou ficar tranquilo? Parece lógico, mas é uma armadilha. Porque você condiciona sua identidade ao resultado externo. Só que na lei da assunção, primeiro vem o estado, depois vem a evidência. É contraintuitivo, eu sei, mas é assim que a mudança se sustenta. Assumir a identidade próspera antes da confirmação não é delírio. É decisão interna. É começar a se comportar emocionalmente como alguém que confia no próprio processo. É parar de olhar para cada pequena oscilação financeira como se fosse um veredito final. É maturidade energética aplicada à prática. Existe um método que ensina a quebrar esses ciclos linguísticos com frases de poder, ajustando sua fala para que ela pare de validar a escassez e comece a sustentar a expansão. Não é sobre repetir por repetir. É sobre escolher palavras que reorganizam o estado interno. Porque sua linguagem é ferramenta de construção de realidade. Se você continua dizendo vamos ver se dá certo, você ainda está em dúvida. Se começa a dizer eu estou em construção, você já muda o eixo. Parece detalhe, mas detalhe repetido vira padrão. E padrão vira identidade. E identidade vira experiência concreta. Você não precisa fingir que já está milionário. Mas pode parar de se definir pela fase atual. Pode escolher pensar isso é temporário, eu estou em transição. Essa mudança simples já altera sua energia do dinheiro. E o curioso é que quando você muda internamente, começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Abandonar a necessidade de confirmação é um ato de coragem. Porque significa confiar antes de ver. É deixar de viver emocionalmente na realidade antiga e começar a viver no fim, mesmo que ainda esteja ajustando os passos. É um treino diário, não um evento mágico.
E quando você começa a repetir esse novo estado com naturalidade, algo ainda mais profundo acontece. Porque o subconsciente só consolida aquilo que é sustentado com convicção constante. Existe uma lei silenciosa que quase ninguém comenta quando fala de prosperidade. O subconsciente só consolida aquilo que é repetido com naturalidade e convicção. Não é a intensidade de um dia inspirado que muda sua vida financeira. É a constância daquilo que você repete quando ninguém está olhando. É o padrão invisível que se torna familiar. Se você afirma abundância hoje e amanhã volta a falar como alguém derrotado, o subconsciente registra o que é mais frequente. Ele não trabalha com entusiasmo momentâneo. Ele trabalha com repetição estável. É como aprender um idioma novo. Você não aprende por estudar um dia inteiro, mas por praticar todos os dias um pouco. Quando você começa a sustentar uma identidade próspera de forma natural, sem forçar, algo começa a se reorganizar internamente. Você fala diferente, reage diferente, pensa diferente. Não é teatral, é sutil. E essa sutileza repetida vira estado permanente. A lei da atração responde ao que é consistente, não ao que é dramático. Mas aqui está um detalhe importante. Quando você escorrega e fala algo de escassez, não precisa se culpar. Existe uma ferramenta específica que ajuda a limpar o campo energético depois de uma fala desalinhada, realinhando sua energia do dinheiro rapidamente. O importante não é nunca errar, é não consolidar o erro como padrão. Muita gente desiste porque acha que precisa ser perfeita. Mas prosperidade consciente não exige perfeição, exige direção. Se você escolhe voltar ao novo estado sempre que percebe um deslize, você fortalece a nova identidade. E cada retorno consciente enfraquece a realidade antiga. Você pode começar com pequenas práticas. Escolher 3 frases alinhadas com sua nova identidade e repeti-las ao acordar e antes de dormir. Observar como você fala sobre dinheiro durante o dia. Ajustar quando perceber exagero negativo. Parece simples demais, mas é exatamente aí que mora a transformação real. Neville Goddard falava sobre assumir o estado até que ele se torne natural. Naturalidade é a palavra-chave. Quando você não precisa mais se convencer, porque já se sente assim, o subconsciente aceita. E quando ele aceita, a experiência externa começa a acompanhar com uma precisão impressionante. E se repetição cria consolidação, então imagine o que acontece quando você reage diariamente ao seu saldo atual com preocupação constante. É sobre essa relação direta entre reação e prosperidade que a gente precisa aprofundar agora. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está um ponto que passa despercebido pela maioria. Enquanto você reage ao seu saldo atual como se ele definisse quem você é, você continua alimentando a linha da realidade antiga. Não é o número em si que mantém o ciclo. É a carga emocional que você coloca nele. É a interpretação que você faz toda vez que olha para ele. Você abre o aplicativo do banco e, antes mesmo de pensar racionalmente, sente algo. Ansiedade, medo, frustração, comparação. Essa emoção instantânea revela qual identidade está ativa. Se você reage como alguém que está preso, você reforça essa versão. E o subconsciente consolida aquilo que você repete emocionalmente. Prosperidade consciente não significa ignorar o saldo. Significa não transformar o saldo em sentença. É diferente olhar e pensar isso é um retrato temporário do que olhar e pensar essa é a prova de quem eu sou. A diferença está na narrativa que você constrói em segundos, quase no automático. Alguns alunos começam a montar o próprio dicionário de riqueza com a ajuda de um guia estruturado, substituindo palavras de escassez por termos que sustentam expansão. Ao invés de estou quebrado, passam a dizer estou reorganizando. Em vez de não tenho, dizem estou em construção. Parece detalhe, mas linguagem repetida vira estado. Você já percebeu como as palavras moldam a sensação? Quando você diz estou falido, seu corpo responde com peso. Quando diz estou ajustando meu fluxo, a sensação é diferente. A energia do dinheiro responde à sensação sustentada. E sensação nasce da interpretação que você escolhe dar aos fatos. Enquanto você trata a fase atual como identidade fixa, você se âncora na realidade antiga. Mas quando começa a enxergar como processo, você abre espaço interno para expansão. É aqui que a reprogramação mental se torna prática. Não é teoria bonita.
É ajuste diário de narrativa. A lei da assunção funciona assim. Aquilo que você assume como permanente tende a se repetir. Se você assume que sempre falta, sempre faltará. Se começa a assumir que está em transição, sua mente começa a buscar coerência com essa nova história. E oportunidades que antes pareciam invisíveis começam a aparecer. Só que existe um detalhe ainda mais profundo. Porque mudar narrativa é essencial, mas também exige algo difícil: parar de dar energia ao passado, mesmo quando ele parece extremamente real. E é exatamente aqui que muita gente trava sem perceber. Mudar sua realidade financeira exige algo que pouca gente tem coragem de fazer: parar de dar energia ao passado, mesmo quando ele parece real demais. Porque o passado não é só memória, ele vira referência emocional. E toda vez que você relembra um fracasso dizendo "eu sempre erro com dinheiro", você reativa aquele estado como se estivesse acontecendo agora. Você já percebeu como certas histórias viram parte da sua identidade? Eu já perdi tudo uma vez, minha família nunca prosperou, sempre foi difícil para mim. Quando você repete essas narrativas, você não está apenas contando um fato. Está reafirmando quem você acredita ser. E o subconsciente transforma essa repetição em continuidade. A realidade antiga ganha força quando você a revisita emocionalmente. Não é lembrar que prende você. É reviver com intensidade. É sentir de novo a frustração, a vergonha, a sensação de incapacidade. E enquanto essa emoção continua ativa, a linha do tempo não muda, ela se repete. A reprogramação mental começa quando você decide reinterpretar o passado. Não apagar, mas ressignificar. Em vez de "eu falhei", você começa a pensar "eu aprendi". Em vez de "eu nunca consigo", você passa a dizer "eu ainda estou ajustando". Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente a energia do dinheiro que você sustenta. Neville Goddard falava sobre revisar mentalmente eventos passados como se tivessem acontecido de outra forma. Isso não é fantasia infantil. É uma forma de retirar carga emocional de experiências que continuam ditando seu presente. Quando você muda a memória emocional, muda o estado atual. Muita gente acha que precisa de mais oportunidade. Mas o que precisa mesmo é parar de validar o passado como profecia. Cada vez que você diz "sempre foi assim", você declara permanência. E permanência é exatamente o que a lei da assunção entrega: coerência com o que você afirma. Prosperidade consciente exige que você corte o vínculo emocional com a história antiga. Não é negar que ela existiu. É parar de usá-la como prova de limitação. É decidir que sua identidade próspera não será construída a partir do que deu errado, mas do que você escolhe assumir agora. Porque no fim das contas, o que te prende não é falta de poder. É continuar vivendo emocionalmente como quem ainda está lá atrás. E é exatamente isso que precisa ser encerrado de vez. Agora a gente fecha o ciclo entendendo algo libertador. O erro que está te prendendo não é falta de poder, não é falta de capacidade, não é falta de inteligência. É continuar vivendo emocionalmente como quem ainda está lá atrás, mesmo dizendo que quer avançar. É sustentar internamente a identidade antiga enquanto tenta construir uma nova por fora. Você pode ter feito cursos, lido sobre lei da atração, estudado reprogramação mental, ouvido sobre lei da assunção. Mas se ainda reage como a versão antiga de você, a experiência externa continua coerente com isso. A realidade não responde ao seu currículo espiritual. Ela responde ao estado que você mantém ativo todos os dias. Muita gente acredita que precisa virar outra pessoa para viver abundância financeira. Mas não é sobre virar outra pessoa. É sobre deixar morrer a identidade que se alimenta da escassez. É parar de repetir frases que sustentam bloqueios financeiros. É abandonar o hábito de se definir pelas dificuldades. Quando você entende que sua identidade próspera começa na decisão interna de viver no fim, algo muda. Você começa a falar diferente, a sentir diferente, a reagir diferente. Não porque o saldo mudou, mas porque você mudou quem está olhando para ele. E isso é maturidade emocional aplicada à prosperidade consciente. Existe um próximo passo natural para quem quer destravar o fluxo financeiro com profundidade e estrutura. Um material que organiza tudo isso de forma prática, ajudando você a identificar seus padrões, ajustar sua linguagem e consolidar sua nova identidade.
Ele se chama do sonho à realidade e foi criado exatamente para transformar consciência em aplicação diária. Mas antes mesmo de qualquer material, a pergunta essencial é: você está disposto a deixar a versão antiga de você ir embora? Está disposto a parar de validar o passado como sentença? Está disposto a assumir agora a identidade que diz querer viver? Porque sem essa decisão interna, nada se sustenta. Prosperidade consciente não é mágica. É coerência. É alinhar linguagem, emoção e identidade até que o novo estado se torne natural. É sair do ciclo de reagir e entrar no ciclo de assumir. E quando isso acontece, a realidade externa começa a reorganizar-se quase como consequência inevitável. Então percebe como o erro nunca foi falta de poder? Foi insistir em viver emocionalmente na realidade antiga enquanto dizia que queria uma nova. E se isso ficou claro para você agora, então existe uma introdução que precisa abrir essa jornada de forma ainda mais provocativa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta, quase desconfortável. Quantas vezes você disse que queria mudar de vida, mas continuou reagindo como a versão antiga de você? Quantas vezes afirmou prosperidade, mas no primeiro sinal de atraso voltou a se sentir pequeno, inseguro ou injustiçado? Percebe como o erro nunca foi falta de poder? Foi incoerência entre o que você deseja e o que você sustenta emocionalmente. Se a realidade é reflexo do estado assumido, então a mudança começa no momento em que você decide parar de validar a escassez como identidade. Não é sobre negar o presente. É sobre não se definir por ele. É sobre escolher, conscientemente, viver no fim antes da confirmação. É maturidade interna aplicada à abundância financeira. Agora a pergunta que realmente importa é: você está disposto a assumir uma identidade próspera mesmo antes da prova externa? Está disposto a ajustar sua linguagem, revisar suas emoções e abandonar a narrativa da realidade antiga? Porque sem essa decisão, nenhuma técnica se sustenta. Mas com essa decisão, tudo começa a se reorganizar. Se esse conteúdo abriu seus olhos, o próximo passo natural é aprofundar. O e-book do sonho à realidade foi criado exatamente para te guiar nesse processo de desbloqueio financeiro com estrutura prática, exercícios claros e uma reconstrução consciente da sua identidade. Não é teoria solta. É aplicação diária para quem decidiu mudar de verdade. E se você quer continuar aprendendo como alinhar sua mente, sua energia do dinheiro e sua identidade próspera, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Porque nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar ainda mais em como sustentar o novo estado até que ele se torne sua realidade permanente.